All right. Boa noite, pais que estão em casa. Good evening. Estamos super felizes de receber todos vocês aqui. A gente não tem tantos pais aqui hoje, mas a gente tem vários educadores, vários thought partners, várias pessoas da liderança que vieram aqui para aprender e entender um pouco mais sobre o que significa, né, essa educação pós-pandemia das nossas crianças. Mas antes da gente começar oficialmente com a nossa convidada de honra, que o Fernando vai fazer as honras da casa em apresentá-la daqui a alguns minutos, para aqueles de vocês que ainda não a conhecem, a gente vai contar um pouquinho para vocês uma história super bacana. A gente teve a oportunidade de receber na nossa escola, durante um mês, a exposição do Egito, que foi sensacional. Mas, além daquela exposição do Egito, que foi sensacional e que morou aqui no nosso auditório, acreditem se puderem, né? Porque nem eu acredito que esse auditório foi transformado no museu, mas além dessa linda exposição e desse lindo acesso que os nossos estudantes tiveram, a gente também teve o poder do impacto. A gente impactou mais de 15 mil famílias. 15 mil famílias foram impactadas durante a exposição do Egito. Mas não porque ela morou aqui na Concept somente, mas porque ela também morou em Heliópolis. E, na oportunidade de Heliópolis, ela impactou mais de 13 mil famílias. Mais de 13 mil pessoas tiveram acesso à arte e educação. Pessoas que nunca tinham visitado o museu. E aí, muitos de nós, né, a gente pode falar, nossa, mas como não visitou o museu? O MASP é de graça na terça-feira. Mas o que a gente não pensa, ou não lembra, ou não conecta, é que pode ser que o MASP seja de graça na terça-feira. Mas como é que eu chego no MASP? Como é que eu vou até esse lugar? E se eu chego lá, que roupa que eu vou usar? Será que eles vão me aceitar? Será que as pessoas vão olhar para mim com um olhar diferente? Gente, não sou eu que tirei todas essas conclusões, porque eu também pensava que os MASP era de graça na terça. E ele é. Mas o que eu não sabia eram todas essas, ou talvez que eu não tinha conectado, quais eram todas essas outras camadas que existem, além do MASP ser de graça na terça-feira. Então, essas crianças, elas tiveram oportunidade de ter acesso à arte e educação. Elas tiveram oportunidade de sonhar. As crianças chegavam em casa e falavam que elas queriam ser paleontólogas. Gente, que fantástico isso. Antes de chegar lá em Heliópolis, da exposição chegar até Heliópolis, eles não tinham ideia do que era um paleontólogo. Eles nunca tinham pisado no museu. Então, quando a gente fala de concept, de educação, de propósito, a gente tem um propósito muito maior, que é impactar a educação no nosso país. E com isso, a gente tem essa missão de querer desenvolver essa escola como um learning hub, como um hub de aprendizado. E esse hub de aprendizado, sim, tem a ver com as formações incríveis que a gente oferece para os nossos educadores, mas também tem a ver com as formações incríveis que a gente oferece para as nossas famílias e como que a gente impacta também a formação das crianças que vivem aqui no nosso país. E é isso que a gente quer fazer, né? Ajudar a transformar essas crianças e essas vidas. E com isso, eu queria mostrar para vocês um vídeo que me emocionou muito. A Priscila Parodi, que é a diretora, a presidente da Inspirarte, ela pediu para fazer um documentário sobre a estada, né, do Egypt Exhibit, dentro de Heliópolis e dentro da Concept. E ela compartilhou semana passada esse documentário comigo. E eu me emocionei muito. O documentário é super curto.
A minha equipe de liderança teve a oportunidade de ver na sexta-feira, foi assim que a gente finalizou a nossa semana, foi maravilhoso. Foi incrível a gente poder sonhar e a gente conseguir ver aquele sonho se concretizar aqui na nossa escola. Então, eu queria iniciar a fala de hoje e estender, e por que hoje? Né? Porque nós estamos educando hoje. A oportunidade que a gente tem de conectar com o GPEM, de trazer o Speaker Series, é uma conexão de educação. E como que a gente está educando nessas diversas frentes. Então, por isso que a gente queria compartilhar, primeiramente, esse vídeo com vocês. E assim que terminar o vídeo, eu vou dar uma palavrinha antes de passar a palavra para o Fernando. Eu queria super agradecer a todos. E, gente, prepare a roupa, prepare o lenço, porque eu chorei muito. Então, espero que toque vocês o tanto que me tocou também. Vamos lá, Aldo? A arte, historicamente, sempre foi um fator importantíssimo na vida das pessoas. Meu nome é Peter Chavez, eu sou diretor da empresa Art Unlimited, que organizou a grande exposição do Egito Antigo, que rodou entre 2019 e 2021 o Brasil. Na verdade, a gente queria fazer uma exposição imersiva e por isso a gente fez, além das peças que vieram do museu, a gente fez várias réplicas. Uma réplica de uma pirâmide, de uma tumba, que é uma coisa que não pode trazer, que está fixo dentro da rocha, e outras coisas, outras brincadeiras. Quando a gente terminou esta itinerância, felizmente nossos caminhos cruzaram e a gente conheceu a Inspirarte, que estava com uma ideia de fazer um pouco além da educação, com visitas aos museus, na verdade trazendo o Egito Antigo para a comunidade de Heliópolis. E a gente se encantou com esta ideia. O Inspirarte, ele nasceu aqui dentro do Instituto Bacarelli, há 7 anos. E hoje nós impactamos a vida de 20 mil pessoas. Cada criança em situação privilegiada de escolas particulares, ela impacta uma criança em situação de vulnerabilidade social. Então, as escolas, as principais escolas de São Paulo, nos contratam para que a gente entenda o que está sendo discutido dentro da sala de aula com o professor, com o coordenador e traga esses assuntos para dentro do museu com as crianças numa visita guiada normalmente de 1 hora, 1h30. A nossa metodologia, ela é muito única, ela cruza exatamente então o currículo acadêmico com as exposições permanentes, itinerantes, e com isso a gente adapta também e inclui atividades lúdico-sensoriais, perguntas disparadoras, sempre dentro desse objetivo, que é transformar por meio da arte. O Instituto Inspirarte nos procurou para uma parceria, porque o MAI tem uma coleção de artefatos egípcios e a ideia foi nessa parceria, o museu poder tornar acessível o conhecimento sobre essas peças, sobre essas coleções e divulgar um pouco do conhecimento que é produzido sobre a sociedade egípcia, especialmente do Egito Antigo. Nesse lugar, que é chamado de Heliópolis, a Cidade do Sol, tem o mesmo nome justamente de uma das principais capitais do Egito, que em egípcio era Iunu, e que os gregos traduziram como Heliópolis, porque era justamente o centro de culto ao sol. E nessa comunidade, de repente, ter vindo uma exposição dessas. Tem como ser outra coisa mais excepcional do que essa? As pessoas não iam a concertos, elas não entravam nos teatros, elas não entram nos museus. Por quê?
Mesmo sendo de graça, ela passa na porta e ela acha que aquele espaço não lhe pertence, que ela não é para ela aquilo, né? Então a gente está fazendo a nossa parte. Isso aqui faz parte disso. A gente está mostrando para eles que o mundo é melhor. A gente aqui só tem a agradecer. Está sendo uma oportunidade linda. E eu tenho certeza, volto a falar, vocês estão transformando vidas. Ela trabalha por projetos, né? E sempre nessa ideia de como que as coisas se conectam e quais são as conexões e a relevância entre todo o aprendizado. Então, em Heliópolis, foi muito importante a gente levar a primeira exposição para lá, né, com essa parceria com a Inspirarte, porque a gente queria impactar a transformação social dentro daquela comunidade. Quando a gente pensa na história do Antigo Egito, é importante nós sabermos que estamos falando de 5.000 anos até antes de Cristo. Então estamos falando de uma história milenar e de uma das primeiras civilizações a habitar o nosso planeta. Ontem um menino que brincava me falou que hoje é semente do amanhã. Para não ter medo, que esse tempo vai passar. Não se desespere, não pare de sonhar. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. É para isso que a gente existe, para impactar vidas. E com isso, né, com esse impacto de vidas, Alex, pode acender as luzes, obrigada. Com esse impacto de vidas, que a gente, é por isso que a gente está aqui hoje, para a gente impactar ainda mais vidas, né, e as vidas das nossas crianças também. Então, com isso, eu vou passar a palavra para o Fernando e agradecer todo mundo por estar aqui hoje. Obrigada. Good evening, everybody. Good evening, everyone. Bem-vindos à nossa speaker series sobre parenting e adolescence. Bem-vindo a todos que estão aí em casa também. Hoje nós temos o privilégio de ter conosco aqui a professora Luciene, professora doutora Luciene. O encontro hoje vai ser muito legal, assim como os outros que nós tivemos com ela. Ela tem acompanhado a nossa comunidade nessa série de encontros pedagógicos sobre adolescência e a educação pós-pandemia. Então, vai ser um momento muito agradável. Para vocês que não conhecem a professora, ela tem um currículo extenso, então eu vou ler. A professora doutora Luciene Tonheta, ela é doutora pelo Instituto de Psicologia da USP, tendo cursado parte do doutorado na Universidade de Genebra.
fez pós-doutorado pela Faculdade de Psicologia da Universidade do Minho, em Portugal, professora do Departamento de Psicologia da Educação e do Programa de Pós-Graduação em Educação Escolar da Faculdade de Ciências e Letras da Unesp. Membro do Laboratório de Pesquisa e Genética da Faculdade de Educação da Unicamp e líder do GPEM. E é uma pessoa de impacto que vem aqui falar para a gente sobre adolescência, sobre educação, sobre como ser pai pós-pandemia, como ser pai e mãe pós-pandemia, como educar pós-pandemia. Então, eu quero dar as boas-vindas à professora doutora Luciene. Muito obrigado por estar aqui conosco. O nosso encontro vai até 7h30. Vamos iniciar com uma apresentação da professora e depois vamos abrir também para perguntas. Tá? Muito bem-vinda. Obrigada, querida. Boa noite a todas, a todos. É um prazer imenso voltar a essa casa para tratarmos de um assunto tão difícil, que é a educação dos nossos meninos e meninas, não é? Em tempos pandêmicos ainda, porque se superamos uma pandemia na saúde, ainda estamos em uma outra pandemia, não é? Uma pandemia emocional. Como todos os jornais, os meios de comunicação têm dito e têm noticiado a cada dia problemas e mais problemas com nossas crianças, adolescentes e jovens, não é? Que parecem nos dizer alguma coisa, de que alguma coisa não vai bem, e aí a nossa preocupação se multiplica certamente, porque nós, como já vimos em outros momentos das vezes passadas que nós já estivemos aqui, eu, Fernanda, no primeiro dia deste ciclo de conversas com vocês, nós desejamos, de fato, que os nossos filhos e filhas sejam melhores. O problema é que nem sempre a gente sabe como fazer. E essa é uma grande preocupação para aqueles que, de fato, entendem que a sua função é muito maior do que a função de qualquer outra pessoa na sociedade, não é? Nós temos a função de formar, já que escola e família, elas são duas instituições que, por competência, precisam formar estes meninos e meninas para a vida em sociedade. Então, falar sobre isso é falar sobre algo que nos desafia nestes tempos. E que muitas vezes a gente tem perguntas sem respostas ou perguntas que parecem que não querem calar, né? Então, perguntas que a gente se faz. Como é que eu entro aqui que ele não está entrando? Opa! Acho que ele deu uma... perguntas que a gente se faz de o que eu faço com meu filho neste momento? Falamos tanto no primeiro dia sobre crianças com a Fernanda, voltamos a falar delas, falamos um pouco mais sobre adolescentes na semana passada, e a juventude? Meninos um pouco mais velhos, meninas um pouco mais velhas, que já têm, na verdade, uma experiência muito maior de estarem vivenciando a cultura, a vida em sociedade cada vez maior, não é? Nós que somos pais e mães, quando chega a adolescência, a gente fica bastante com um certo receio do que vai acontecer com eles, porque é como se a gente perdesse, não é? Perdesse as rédeas, já que eles estavam sob o nosso controle, não é? A gente quer tanto que eles cresçam, mas de repente a gente quer que eles voltem a ser bebezinhos, porque assim não saem de perto da gente, não é? Num momento exatamente em que eles ganham o mundo. Então, pensar um pouquinho sobre isso é pensar sobre como é esse adolescente neste mundo em transformação. O que a gente faz com ele? Como é que a gente age com ele? Porque, certamente, ele tem algumas diferenças daquilo que nós vivemos antes, daquilo que nós fomos quando fomos adolescentes. No meu caso, já faz bastante tempo, não sei o de vocês, mas nós fomos adolescentes também,
passamos por boa parte das mesmas experiências que esses adolescentes hoje passam, mas certamente outras oportunidades que esses meninos e meninas têm tido fazem com que essa experiência de vida hoje seja diferente. Porque não é possível que este momento pós-moderno, tão diferente daquilo que a gente viveu, não determine ou não haja ou não modifique o comportamento dos nossos filhos e filhas também. E aí, mais uma pergunta que normalmente a gente se faz, e principalmente neste tempo depois da pandemia. Medo, tristeza, nostalgia, preocupações, todos nós tivemos. Mas por que o meu filho e a minha filha também teve, se ele não tem nada para fazer? Não é? Ele não perdeu, ele não tem o risco de perder emprego. Ele está bem, né? Está em casa, está protegido. Por que ele vai ter esses mesmos medos que eu? Até entendo que eu, como pai, como mãe, não saiba o que fazer, não sabe o que vai ser de nós daqui tempos, como estávamos na pandemia. Mas e esses meninos e meninas? Será que se nós fôssemos adolescentes, quando nós éramos adolescentes, tivéssemos passado por um momento como esse, será que a gente se comportaria do mesmo jeito? Até porque a gente se pergunta, mas isso não é mimimi? Não é frescura desses meninos e meninas de hoje? Ah, pelo amor de Deus, né? Que não são fortes como nós éramos ou precisávamos ser, não é? E aí, uma terceira pergunta que a gente se faz quando a gente pensa nessa temática de como a gente educa os nossos filhos. O que a gente faz? Então, nestes tempos, eles são diferentes? Será mimimi todas essas questões do ponto de vista emocionais que eles estão vivendo? E uma terceira pergunta, então, como é que a gente educa essa juventude de hoje? Para a gente não perder as rédeas e, ao mesmo tempo, para que eles sejam melhores do que a gente foi. O que a gente faz, não é? Então, é por essas três perguntas que a nossa conversa hoje vai seguir, tá bem? Bom, aí não passa de novo. Bom, e a partir disso, a primeira coisa, então, antes de começar essas perguntas, para a gente poder refletir. Quem de nós, quando pensa na educação dos nossos filhos, não pensa, meu Deus do céu, está pegando fogo, não é? Este é o momento, este é o pior, ou não como juízo de valor, mas um dos mais difíceis momentos pelos quais os nossos filhos dependem, não é? A vida adulta dos nossos filhos depende exatamente da construção desse momento que é a da adolescência. E o que eu faço se esses meninos e meninas têm tantos problemas ou essa geração parece ter muitos problemas mais do que a nossa própria geração? Estão pegando fogo. O que eu faço aqui? Bom, tudo isso para a gente, então, passar para a primeira pergunta. A primeira delas como é que a gente educa nesse tempo de transformação, nesse tempo pós-moderno que a gente vive e que é sempre diferente? Falamos isso um pouquinho semana passada, para falar das características desses nossos meninos e meninas, que, na verdade, são características que se diferem muito daquilo que nós éramos, não é? Ou da nossa geração enquanto adolescentes. Pensem comigo, não é? Quem de vocês não acontece isso na sua casa? Lá, você com seu filho adolescente, largue esse celular, pelo amor de Deus, não é? A gente não vive falando isso para eles? Pois é, porque o celular, brinquei com vocês semana passada, quem não escutou, celular parece prótese, não é? Já é parte do próprio corpo, não é? Deste menino, dessa menina hoje. E aí, quem de nós também não percebe que este menino, essa menina, principalmente agora, no retorno da pandemia, que a gente vem para a escola, quantas vezes vocês já chegaram atrasados na aula? Não é? Por quê? Porque a má administração do tempo, a gente está o tempo todo dizendo, nós vamos chegar atrasados, corre, já falei, nós estamos perdendo hora.
Todo dia a mesma coisa. Será possível? Eu já te chamei 3 vezes e você não acorda, não levanta. De novo essa história. Todo dia chegando atrasado. E a gente tem essa coisa da má administração de tempo. Parece que, como assim, Luciene? No nosso tempo a gente não fazia isso, não é? A gente era regular, tudo certinho, chegava na hora. E aí a gente tem também outra queixa, não é? Que é aquela do síndrome do corpo largado. Vocês já viram, né? É aquela que ele se estica no sofá, não é assim? Ou ele ou ela, não é um problema de gênero de forma alguma, mas está lá esticado, não é? Lá no sofá. E você fala, filho, vem almoçar. Qual é a resposta? Odeio essa resposta. Que ódio que dá, né? Esse já vou, porque esse já vou, ele se repete a cada chamada. Filho, vamos tomar, é hora de tomar banho, já vou. Filho, é hora de dormir, já vou. Filho, tem gente batendo na porta, já vou. Filho, mas a visita está esperando, já vou. Não é tudo para o já vou? E aí a gente tem lá, meu Deus do céu, vagabundeando, a gente às vezes pensa. Ele está lá sem fazer nada. E aí, já vou, como assim? Não é? Outra queixa. E aí, essa queixa parece ser muito comum agora, neste momento de retorno. Chora por nada. Adolescente, principalmente a menina, já chorava, não é? Adolescente porque a roupa não combina, ou porque tem uma espinha na testa que saiu, não é? E aí, como é que eu vou sair com essa baita dessa espinha na testa, não é? E agora, de repente, a gente vê ela chorando pelos cantos. Mas que coisa é essa? Aí a gente vê o menino, meu filho, adolescente, reclamando que alguém o provocou. Mas se ele também provoca, e será que isso é mimimi dele? É que terrível, mas que coisa! Por que ele está tão fazendo isso? Por que ele provoca? Ou por que ele se deixa provocar? Mas isso é uma fragilidade desses tempos, porque no meu tempo, não é? Mexesse comigo para ver, não é? Metia a mão e acabava com o problema. Quem não diz isso? Quem de nós nunca se queixou dessas coisas? Pois é que para responder essa pergunta, epa, tá difícil aqui. Tá. Para responder, para responder essas queixas e resolver essas queixas, a gente fica pensando em algumas coisas, das quais eu já até falei algumas, mas a gente fica indignado até de imaginar que a nossa vida como adolescente não foi fácil, não é? Ou seja, a gente até fala, a gente costuma dizer, no meu tempo, não é? Meu pai me educou com varada, não é? Com chinelada, não é? Minha mãe puxava o cabelo, dava puxão de orelha, dava vassourada, e nem por isso eu virei um criminoso, não é? Então, estes meninos estão muito sem obedecer. E aí a gente diz, né, do mimimi tão comum, aí a gente diz, no meu tempo bastava olhar do meu pai. A gente sabia respeitar pai e mãe, não é? Meu pai olhava, a gente já sabia que era para fechar a boca. Ele nem precisava falar nada. Estes meninos hoje, posso falar 10 vezes a mesma coisa e ele está lá, já vou, não é? Por quê? Você não vai me deixar sair? Por quê? Mas todo mundo vai. E argumentos que não acabam mais, não é? E aí a gente diz o tempo todo, essa geração não sabe obedecer. Então, vamos entender uma coisa para a gente responder até essa nossa primeira pergunta. Como esses adolescentes se comportam neste momento de transformação? É diferente, de fato, daquilo que a gente viveu? Eles, de fato, não obedecem? Mas, para a gente responder se eles, de fato, não obedecem, a gente ter certeza disso, vamos pensar um pouco sobre o que é, de fato, obedecer. E será que, de fato,
A obediência que caracterizava as nossas gerações antes deste momento pós-moderno, nem antes da pandemia, mas desses tempos pós-modernos em que nós vivemos, não é bem antes até da pandemia, será que de fato valia a pena? Será que era a melhor forma que nós tivemos de ser educados? Então, para isso, vejam alguns dados de pesquisa, e que não são novos, e que são já de bastante tempo, porque na educação, ainda que infelizmente neste país não se considere, mas a educação ou a psicologia da educação é uma ciência. E a psicologia da educação ou a psicologia do desenvolvimento humano, ela tem pesquisa e ela prova muita coisa. Então, desde a década de 20, por exemplo, nós temos autores da psicologia que comprovam empiricamente quais são os problemas causados pela obediência. Ou seja, obedecer a alguém parece não ser tão bom assim como a gente imagina. E talvez nós não sejamos tão bons como a gente acha que nós somos frente aos nossos filhos adolescentes. Quer ver por quê? Piaget, lá na década de 40, vai dizer que existem 3 consequências da obediência. A obediência a uma autoridade, a obediência a alguém que decide por mim, a obediência a alguém que não permite fazer escolhas, a obediência a alguém que é preciso fazer aquilo que ela quer, aquilo que ela determina, não me faz bem por 3 motivos. Frutos ou pessoas que viveram sob a obediência de alguma autoridade o tempo todo, são pessoas que, para se sentir felizes, porque é isso que o homem busca, isso não é nada novo desde a Grécia Antiga, não é? Aristóteles já dizia, lá na Grécia Antiga, que, na verdade, o fim do homem, ou a finalidade da existência humana, ou o que o homem mais busca, não é ser justo ou ser certo, mas o fim deste homem, ou a finalidade do homem, é ser feliz. É a chamada eudemonia para os gregos, não é? Então, vejam, tão antiga quanto a própria história da humanidade, ser feliz é algo que determina a natureza humana. Então, o problema é que quando nós somos frutos da obediência a uma autoridade, para nos sentirmos felizes, ou eu preciso agredir e submeter o outro à minha vontade, ou eu me sinto impotente e nessa impotência eu me submeto à vontade dos outros, sem que a minha nunca prevaleça, ou eu calculo o risco de ser pego e na frente da pessoa eu sou boazinha e por trás dela eu ajo de outro jeito, que é uma espécie de pseudo-masoquismo, ou seja, sou masoquista, aquele que sofre, né? Sou boazinha na sua frente. Quem de vocês não conhece alguém que é assim? Ou quem de vocês não é um pouco assim por tudo que nós vivemos, porque somos uma geração marcada pela obediência a uma autoridade? Quem de vocês conhece alguém ou é assim que, primeiro caso, para ser feliz, tudo o que ela disser é melhor do que o que você diz? Conhece alguém assim? Quem de vocês conhece alguém que errou a curva à direita, era para virar à direita, ela errou, mas ela olha para você e diz, mas tinha um caminhão ali? Ou seja, nunca aceita que errou. Quem de vocês? Ué, o que é isso?
exatamente aqueles que são frutos da obediência e têm a necessidade para ser feliz de sempre impor a sua vontade ao outro. Mas, vamos lá. Quem de vocês conhece alguém, ou é um pouquinho, ou já foi um pouquinho, que para ser feliz se conforma com a situação que está? Quem de vocês conhece alguém que começa 10 faculdades e não termina nenhuma? 10 cursos, 10 terapias e não termina nenhuma? Por que será? Não é? Quem de vocês que tem medo de pegar a estrada, mandar currículo para um lugar novo, porque vai que me chamam, e aí, né, como é que eu vou fazer? Ai, meu Deus do céu, mudar essa altura da vida? Não, não. Tem medo do novo, tem medo do desconhecido. Por quê? Porque é tão adaptado, porque não quer, porque se submete tanto ao outro, não toma decisões, não sabe fazer escolhas, sempre depende do outro. Onde é que você quer jantar? Não sei, você decide. Vocês conhecem alguém assim? Que nunca decide nada? Não sabe como decidir? Ou então, vocês conhecem alguém assim? Oi, Fernando. Tudo bem, Fernando? Como vai? Você está bem? Tudo em ordem com você? Você conhece o Fernando? Tchau. Você conhece o Fernando? Uma cobra. Ih, mas não chega perto dele, porque olha, você não sabe o que eu já passei com ele. Quem conhece alguém assim? Oi, Fernando, como vai? Tudo bem? Cálculo de risco. Na tua frente faz uma coisa, por trás de você faz outra. Se eu tenho um problema com o Fernando, não sei falar com o Fernando. Qual é o meu problema? Guardo esse problema e conto para o outro, porque eu não sei falar com ele. Fernando, estamos com um problema. Como vamos resolver? Isso é fruto de uma autoridade que nos impôs a obediência. Somos melhores que os nossos filhos? Será? Será que isso, então, nos fez melhores que os nossos filhos? Então, vejam, mais uma coisa. Lá na década também de 60, 70, mais ou menos, um autor chamado Milgram, quando a psicologia no auge das pesquisas de laboratório, fez uma pesquisa sobre, ele queria saber qual era o grau, qual era o problema da obediência, ou a obediência a uma autoridade, obedecer apenas sem poder de decisão, sem poder de escolhas, sem poder de reconhecimento dos seus próprios sentimentos. Qual é o problema de alguém que obedece? E aí ele fez uma pesquisa de laboratório que hoje os cientistas, nós da psicologia, não podemos nem pensar, não é? Porque o comitê de ética nunca deixaria. Mas naquele momento podia. Ele fez o seguinte, ele contratou alguns atores e colocou um cartaz na universidade em que ele trabalhava, chamando os estudantes universitários para participar de um experimento novo. Só que os estudantes não sabiam que neste experimento, que eles seriam testados, as pessoas que estariam com eles eram atores. E o experimento era o seguinte, o estudante, ele tinha que sentar-se de um lado de fora de um quartinho. Primeiro ele conhecia uma pessoa, né, que era o ator, e ele não sabia. Aí essa pessoa ela ia para um quartinho fechado. E o estudante ficava do outro lado, sem ver o que estava acontecendo lá com o ator. E ele não sabia que era o ator. E este ator, a prova, o teste, o experimento era o seguinte, ele tinha que responder algumas questões. E o experimento, o papel do estudante era aplicar choques elétricos cada vez que aquela pessoa errava, tá certo? Então, o ator, o que era ator, ele ia fingir que estava recebendo um choque, tá bem? Mas quem ia dar o choque nele
não sabia que ele era um ator e achava que era de verdade, tá bem? E aí, então, o professor, o doutor, né, estava do lado ali, ficava do lado. E a ideia era, quanto mais essa pessoa errasse, maior seria a intensidade do choque, tá bem? Então, ele tinha que responder, respondia, errava, o estudante tinha que aplicar um choque, aí a pessoa lá de dentro falava, ai, ai, né? Dava um gritinho, ai, ui, e aí, sucessivamente, ia acontecendo, né? E aí, até os choques chegaram a dar choques que, se fossem de verdade, seriam letais. Tinham matado essas pessoas, porque elas ficavam lá dentro gritando, ai, socorro! Tinham até que dizia, tem várias vertentes do experimento, procurem na internet, é bem legal. Uma pessoa dizia, eu tenho um problema do coração, eu vou morrer, eu vou morrer. E aí, e a pessoa continuava dando choques. Mas acabou o experimento, não é? Então, vários estudantes passaram, muitos, a maior parte deles aplicaram, outros disseram, não quero mais fazer isso, foram embora, mas a maior parte dos estudantes continuou até dar choques letais. Acabou o experimento, o professor, doutor, chamou todo mundo na sala, não é? E conversando com os alunos, contou a eles a verdade. O que é, qual era esse experimento? E perguntou para aqueles que davam choques. Bom, vocês não sabiam que era verdade, que era mentira. Ou seja, vocês acharam que vocês estavam de fato, que a pessoa lá estava sofrendo. Mas por que vocês deram choques se esses choques poderiam matar? Qual vocês acham que foi a explicação desses meninos ou desses alunos? Por quê? Porque você mandou. Porque você mandou. Então, mandar significa o que ele está dizendo? Ele está dizendo que a obediência faz com que eu me desengaje moralmente. A obediência somente faz com que eu haja de maneira a obedecer sem saber da necessidade. E este é um grande perigo. Um perigo para os nossos filhos, um perigo para a humanidade. Uma humanidade que, se nós queremos que os nossos filhos sejam melhores, será preciso a gente pensar, tem outra forma de fazer com que os meus filhos sejam justos, honestos, verdadeiros? Porque, vejam, vejam qual é o perigo, então, de obedecer. Qual é o perigo? O problema é o seguinte, o problema não é obedecer a uma regra. O problema é que o problema é que se nós não educarmos os nossos filhos para a autonomia, os nossos filhos se tornarão pessoas que não enxergarão a necessidade da regra, apenas estarão a serviço de uma autoridade, porque não conseguirão separar as duas coisas. Quer ver o que aconteceu uma vez? Eu não sei se vocês se lembram de uma vez que aconteceu aqui em São Bernardo do Campo, acho que faz uns 4 anos mais ou menos, de um motorista de ônibus que saiu do ponto de ônibus, abriu a porta, as pessoas entraram, não é, no ônibus, e aí quando as pessoas entraram, uma pessoa ia entrando no ônibus e ele fechou a porta sem querer. E aí essa pessoa, então, ficou trancada na porta, ficou pendurada na porta. E aí as pessoas e o motorista do ônibus saiu com o ônibus. E essas pessoas começaram a gritar: para! Ele não está parando, para! Tem uma pessoa aqui, tem uma pessoa pendurada. E o motorista não parava, e as pessoas angustiadas, vendo que a pessoa estava ali, pendurada na porta do ônibus. Passou um tempo, e aqueles minutos que parecem, não é, anos, o motorista para de novo num outro ponto de ônibus, e aí ele abre a porta, as pessoas socorrem a quem estava ali preso,
essa pessoa não morreu, graças a Deus, ficou lá com escoliações, mas aí o motorista, as pessoas vão lá e perguntam para o motorista, mas por que é que você não parou? Você não estava vendo que tinha uma pessoa pendurada ali, que ela podia morrer? Ele diz, eu sigo ordens, só parar em pontos de ônibus. Vejam, é isso que nós queremos para os nossos filhos? É isso? Porque, vejam, quem age seguindo uma autoridade, na verdade, significa, por que seguir uma autoridade? Por que os rapazes não deixaram de dar o castigo? Por que vocês acham? Desculpe, por que os rapazes não deixaram de dar o choque? Por quê? Porque se eles não dessem, eles tinham o quê? Uma punição? Medo? Porque aquele era o doutor. Não é? O que ele poderia fazer? Ele tem mais poder que eu. Então, medo do castigo, medo da punição. Então, por medo da punição, então eu posso agir. E aí, vejam isso aqui. Bom, então a nossa pergunta é, nós queremos filhos obedientes ou nós queremos filhos autônomos? Porque filhos autônomos, se nós queremos que os nossos filhos sejam justos, sejam generosos, sejam compassivos, sejam tolerantes, a obediência não vai ser o caminho. Sabe por quê? Olha isso aqui. Porque acontece o seguinte, cadê o meu amigo para passar o vídeo aqui? Porque senão eu tenho medo de não... você vem aqui me ajudar? Porque vai que eu não consigo aqui. Porque é o seguinte, minha gente, existem duas maneiras da gente agir bem. Uma maneira é agir, agir segundo o dever. Agir segundo o dever significa agir porque tem alguém mandando. Agir porque alguém está pedindo. Isso não sou eu que estou dizendo, mas foi Kant, lá no século XVIII. Kant diria, heteronomia. Hétero, fora. Nomia, do latim, nomus, regra. Então, a regra vem de fora, vem de alguém que está lá fora, não é minha. E autonomia, a regra é minha, auto é minha. Ninguém precisa me mandar, eu já sei o que eu preciso fazer. Nomia, a regra está dentro de mim. Então, por que eu ajo bem? Eu ajo bem porque eu obedeço a alguém? Ou eu ajo bem porque eu sei que se eu não quero para mim uma coisa, eu não vou querer para outra pessoa? Então, a gente vai ter que ver. E qual forma a gente vai querer que os nossos filhos façam? Qual é o problema dos nossos filhos serem heterônomos? Vamos ver o que aconteceu aqui nesse vídeo? É muito rapidinho. Ele tem segundos. Olhem só, está no YouTube. Prestem bem atenção. Obrigado pelo carinho de todos. Nós vamos aprender. Essa live aqui para aprender, não é só para bater papo, não, tá? Olha só. Ó, eu tenho aqui lixas. E aí, tudo bem? Vai passar mais uma vez, que é rapidinho, para quem não pegou. Olha lá. Ok, pessoal. Vamos parar aqui agora, então. A reprodução. Opa! Aí. Bom, e aí? A gente pode dizer que ele obedeceu? Que ele roubou? Ele roubou a carteira? Ele roubou a carteira? Ele roubou a carteira? Final de contas, ele levou... Vou melhorar minha pergunta. Ele levou a carteira embora? Não. Por quê? Então, quer dizer que ele não roubou, certo? Certo? Então, quer dizer que ele agiu certo? Ele agiu certo não roubando? Sim, ele agiu certo. Então, vejam, o nosso problema não é agir certo, mas é por que agimos, tá certo? Então, agora me contem, por que ele agiu assim?
Por quê? Porque tinha alguém olhando. Então, vejam, qual é o risco que nós corremos de formar filhos que são heterônomos? Filhos que, na verdade, o farão apenas quando estiverem sendo vistos por alguém. Qual é o problema de uma humanidade que se torna heterônoma? Ou seja, que só age em função de um castigo. O problema é que, para os meus filhos, eu não estarei o tempo todo presente com eles. E é por isso que não vai adiantar eu controlar o celular dele, porque eu precisarei, na verdade, aliás, porque não adianta a nossa geração, nós não damos conta de saber o que eles sabem, não é? E aí, porque o que eu preciso não é que ele haja quando eu estiver bem, perto dele. Eu preciso é que ele haja bem, que ele se defenda, que ele defenda os outros, que ele não maltrate, que ele seja justo quando eu não estiver presente. Não é isso? Qual é o problema para a humanidade? Quer ver um exemplo? Vocês se lembram da pandemia das 2 médicas de Manaus? Vocês se lembram disso? Não. No começo da pandemia, quando a gente teve o ápice da Covid, né, em Manaus, os hospitais lotados, e aí, quando chegou a vacina era apenas para os médicos, né, que estavam à frente das UTIs, vocês se lembram disso? O que aconteceu em Manaus? Isso está também nos noticiários, podem procurar nas informações aí no que foi naquele momento. Aconteceu o seguinte: 2 médicas recém-formadas, filhas de um grande fazendeiro da região de Manaus, elas foram contratadas dias antes, eu não sei se falar se foram 2 ou se foram 3, 4 dias antes, das vacinas serem dadas para os médicos de frente ali, que estavam à frente da Covid. E, interessantemente, chamou a atenção das pessoas, porque 2 dias depois, elas já tiveram o seu contrato reincidido. E as pessoas souberam disso porque essas 2 médicas, como foi para muita gente, tiraram fotos com a carteira de vacinação, não é? Lá com o selinho de vacinação, e postaram nas suas redes sociais. E aí o Ministério Público cai em cima, então, não é? Do diretor do hospital, das pessoas ali, porque como é que vão postar, né? Como é que esse escândalo acontece, não é? Sabe como é que eles resolveram este problema? Sabe como é que o diretor do hospital resolveu o problema das 2 médicas que passaram na frente de outras pessoas? Ele ele determinou que ninguém mais no hospital poderia tomar vacina e postar. O que significa isso? Que se não postar, o quê? Pode. Porque se ninguém souber, pode. Este é o problema. Se vocês estão preocupados com os filhos de vocês, com os rumos que eles vão tomar, porque eles são jovens, e neste momento da vida deles, eles estão exatamente definindo quais são os seus valores. Porque não são mais os valores dos pais, são os valores que eles vão construir. E se você quer que o seu filho seja justo, seja generoso, não vai adiantar mais a obediência. Eu preciso de meninos e meninas que sejam autônomos, porque senão eles serão condenados a serem esse tipo de gente que nós temos visto hoje neste país e no mundo. Então, vejam, a escola e a família, elas são, de fato, o lugar por excelência dessa aprendizagem de valores, porque elas são o lugar da formação. Na sociedade, a regra está posta. Eu não preciso passar por um sinal vermelho em que, numa faixa de pedestres, para acontecer um problema. Eu não preciso atropelar uma pessoa para que, então, exista uma regra, para que eu seja punido.
já existe uma regra, não pode passar no sinal vermelho, certo? Mas a família e a escola não são a sociedade. Então, dá certo na sociedade de tolerância zero, se você fizer mais alguma coisa errada, qualquer coisa que você faça, você vai ser punido, mas na escola e em casa não dá certo. Porque eu não posso, eu não preciso, eu não posso fazer com que este menino, ele preze pela obediência, mas ele preze pelo valor da regra. Ele preze por acreditar que ele não pode fazer para o outro o que ele não quer que façam para ele, tá certo? Então, como eu faço isso? Como eu faço isso, minha gente? Permitam aos seus filhos experimentarem a responsabilidade pelas ações. E isso não significa não dar a eles sanções ou correções. Ou seja, se ele quebrou alguma coisa, ele vai ter que reparar. Se ele quebrou a janela da escola, ele não vai ficar de castigo, suspenso por 3 dias. Mas ele vai achar um jeito de reparar o erro que ele cometeu. Se ele quebrou alguma coisa em casa, ele vai ter que reparar. Ele vai ficar sem o uso. Simples assim, quebrou o celular, puxa, meu filho, que pena. Para sempre, ad eterno, não. Mas ele vai ter que se responsabilizar por aquilo que ele fez. Dar escolhas aos meus filhos. O meu filho, ele precisa fazer tarefa, ele precisa estudar. E ele fica toda hora no computador. Eu digo para ele, filho, agora não é mais hora de ficar no computador, agora é hora de estudar. E aí ele diz, não, mãe, pode deixar, eu vou ficar mais um pouquinho só no computador, e aí depois eu vou estudar. Tá bem, meu filho. E aí, ele fica no computador e não estuda. O que eu faço? Luciene, eu tiro o computador dele? Primeiro eu dou escolha. Porque se eu tirar o computador dele, ele vai entender o quê? Que ele não pode fazer alguma coisa errada quando eu estiver vendo. Porque aí eu saio de casa e vou dizer para ele, olha, você não vai mais usar o computador, agora você vai estudar, tá bem? Certo, mãe, pode deixar. O que vai acontecer? Ele vai ficar no computador. Porque se eu tiro o computador antes, ele vai entender que ele precisa me obedecer. Mas é por isso que eu digo para ele, meu filho, você precisa estudar. Então, você prefere jogar no computador mais 5, 10 minutos e estudar ou ficar sem o computador? Porque eu sei qual é o valor que não abro mão. Eu sei, porque eu sou adulto. E não obedecer a uma autoridade não é retirar a autoridade que você é. Você é autoridade porque ele te legitima como. Ele quer ser você quando ele crescer. Ele te admira, não porque ele tem medo de você. Porque se ele tiver medo de você, o que vai acontecer é você dar as costas e ele está fazendo alguma coisa de errado. E dizer para ele, meu filho, você prefere parar daqui 5 minutos, ou você prefere ir estudar, ou você prefere ficar sem o seu computador? E aí, se ele continuar, tá bom, mãe, pode deixar, 5 minutos eu vou fechar o computador. Se ele não fechar, o que eu faço? Tiro o cabo. Ah, mas Luciene, eu vou embora. E aí ele vai voltar para o computador. Leva o cabo na bolsa. Leva o cabo na bolsa. Simples assim. E diz, você escolheu, meu filho. Essa foi sua escolha. Como você vai fazer para amanhã não acontecer isso? Não é? Eu preciso fazer com que ele entenda que o que acontece com ele é fruto da responsabilidade dele. Só assim ele se torna autônomo. É por isso que eu pergunto para o meu filho, quando ele tem um problema, como é que você vai resolver esse problema? No máximo, eu posso até me colocar junto com ele, porque a relação que eu tenho com ele não é uma relação de medo, mas uma relação de confiança. E numa relação de confiança, eu posso dizer para ele, filho,
como nós podemos resolver esses problemas. Tem alguma coisa que eu posso fazer para te ajudar a resolver esse problema? Mas é você que vai ter que resolver, meu filho. O que você pode fazer? Anota, pega um papel, anota com ele. Tá bom, então vai lá. Como é que você vai resolver esse problema? Porque não está dando mais. Todos os dias eu tenho recebido um chamado da escola. Como é que nós vamos resolver? Me conta aqui, escreve aqui. Primeira coisa que você pode fazer. Segunda coisa que você pode fazer. Terceira coisa que você pode fazer. Ou seja, vejam a diferença. É assim que eu faço com que o meu filho, de fato, seja autônomo. Para a segunda pergunta, meu Deus, eu não sei que horas são. Jesus, amado, e eu nem acabei, nem rápido. Para essa pergunta, é mimimi essa história deles chorarem, deles terem sentimentos, de tudo reclamarem, de achar que, de fato, eles estão vivendo uma pandemia emocional? Não, não é mimimi. Para quem escutou semana passada, trouxe vários gráficos mostrando dados de pesquisa, peguem na live anterior, dados de pesquisa que mostram que adolescentes cada vez mais têm sofrido, têm não conseguido expressar com palavras aquilo que sentem. E quando não expressam seus medos, suas angústias, suas tristezas, suas preocupações com palavras, eles se cortam. Eles bebem, porque se matar não significa apenas tentar o suicídio. Se matar significa se alcoolizar nas festas. Se matar significa se drogar. Então, vejam, a gente fala, ai, mas o meu filho está em má companhia, ele vai beber se ele for nessa festa. Mas o que eu quero com ele? Eu não quero que ele seja autônomo, porque se tiver alguém bebendo, então ele também tem que beber? Então, veja, não. Mas o que eu preciso, então, fazer com o meu filho? Ele bebe, ele tira a racha, se for maior, né, de idade, ou pega o carro escondido. Ele se automutila, ele se corta, não é? Por quê? Ele quer morrer, ele acha que a vida dele não serve para nada. Por quê? Porque ele não sabe como falar com palavras aquilo que sente. Então, o que eu preciso, aqui tem alguns depoimentos de adolescentes, mas o que eu preciso fazer? Eu preciso, minha gente, entender que o meu filho não é bicho. Bicho também sente tristeza, sente raiva, mas ser humano é capaz de ter sentimentos mais evoluídos. E sentimentos mais evoluídos significa ter sentimentos cuja tomada de consciência os resolve. E é por isso que eu tenho que dizer para o meu filho, filho, diga com palavras como é que você está se sentindo. Filho, como foi seu dia hoje? O que aconteceu de bom? O que não foi bom para você? O que está acontecendo com o seu amigo? Você já disse para ele como é que você se sente quando ele te trata desse jeito? O que você pode fazer, meu filho, para resolver esse problema? Ou seja, eu preciso escutar o meu filho. Escutar com empatia significa reconhecer que ele está triste, que ele está indignado. Porque quando ele chega jogando caderno, jogando coisas da mala no chão, chutando a porta, ao invés de eu dizer para ele, olha aqui, seu moleque, você está pensando o quê? Eu vou entender que ele não está conseguindo transformar em palavras aquilo que ele sente. E quando ele não consegue transformar em palavras aquilo que ele sente, o medo, a tristeza, a angústia, a raiva sai aqui, na mão, sai no pé, sai com palavras, com palavrões também, que também machucam, como socos, como pontapés. Então, o que eu vou fazer? Se eu disser para ele, para aí, olha o que você está falando, ele vai se sentir atacado. E quem se sente atacado faz o quê, gente? Faz o quê? Se defende. E quem se sente? E qual é a melhor defesa? O ataque. E é por isso que ele vai me atacar. É por isso que ele vai xingar mais ainda. É por isso que ele vai responder. É por isso que ele vai
E se eu bobear, ele tem mais força que eu, vai me bater. Eu não posso permitir que meu filho me bata, porque ele é um adolescente, ele é meu filho. Só que eu não posso fazer, veja, eu não posso dar motivos para que ele me bata. E não dar motivos para que ele me bata não é deixar de enfrentar o problema, mas é olhar para ele e dizer: meu filho, eu estou vendo que você está com muita raiva. Estou vendo que alguma coisa está acontecendo com você. Quando você se acalmar, a gente pode voltar a conversar. É não deixar que isso aconteça. Entendem? É compartilhar com ele essa dor. Eu preciso olhar para o meu filho e olhar para ele com um olhar compassivo significa dar a ele essa possibilidade de entender que ele tem com quem contar. Porque neste momento, este menino, ele tem tudo para que a gente possa ajudá-lo. Veja, porque apesar da gente chamá-lo de aborrecente, né, que tem aí um monte de características, essas características, se soubermos utilizá-las, respondemos a terceira pergunta: o que fazer com eles? O que fazer com eles? Vejam, primeiro, olha lá, eles não são desajeitados, por isso que eles não ficam quietos, gente. Eles estão com o corpo largado, lembra? Então não é porque ele quer te provocar. Ele não quer te provocar. Ele está lá, ele é desajeitado, ele está no momento de estar desajeitado. Ele não consegue se comportar porque ele não conserva os valores. Ele está mudando esse valor agora. Esse valor era seu, agora ele está construindo dele. Então, é por isso que ele não consegue se comportar. Gente, ele não conserva nem a voz, não é? Né? A voz que desafina. Pois vai conservar o valor, ele não dá conta, gente. Então, olha para ele com olhos de empatia, de quem precisa de reconhecimento. Vejam, eles pensam mais rápido que a ação, não é? Eles sempre pensam alguma coisa, um argumento a mais, não é isso? Porque o pensamento deles é lógico formal. Eles pensam várias coisas ao mesmo tempo. É por isso, aproveite isso para dizer para ele: filho, então, que possibilidades a gente tem para resolver esse problema? O que a gente vai fazer para resolver? Eles têm justificativa para tudo. Por isso que não é para impor, gente. Eu preciso discutir com ele quais são, porque ele tem argumentos, tá bem? Então, vou pular aqui porque não dá, né, muito mais tempo. Vejam, esses meninos, e para terminar, vejam, pais, mães, tem mais alguém que ajuda a educar seu filho? Tem mais alguém que ajuda a educar sua filha? Porque nós fomos privilegiados porque a gente tinha quintal, tinha rua, tinha primo. Vocês se lembram disso, não é? Quem é que de vocês nunca brigou na rua e escondeu da mãe que tinha brigado? Não escondeu? Por que escondeu? Porque se contasse, apanhava de novo, não é? Então, por quê? Porque a gente resolvia os problemas, mas por que a gente resolvia os problemas? Porque a gente era melhor? Não. Porque a gente tinha pares. Então, pais, os seus filhos precisam de amigos, precisam de pares, precisam de espaço, porque ele tem o tempo todo professor de judô, professor de natação, professor de balé, psicólogo, psiquiatra, psico tudo. Ele não tem amigos, ele precisa de pares, porque ele não tem mais primo, ele não tem mais quintal, ele não tem mais rua. São os pares que vão ajudá-lo a se enxergar como ele é e como ele deseja ser diante de um grupo social que ele quer participar, porque faz parte da natureza humana querer participar de um grupo social. Quem vai poder ajudar? Os próprios alunos. É por isso que na literatura a gente tem, e essa escola está pensando aqui, a gente tem implementado propostas nas escolas
em que os alunos se ajudam. No mundo todo, existem sistemas de apoio que são exatamente essa ideia de que o par ajuda outro par, de que aquele menino que é excluído, que não tem amigos, que não tem ninguém, terá alguém olhando por ele. E alguém que sabe o que ele passa porque sente a mesma coisa, conhece como é a vida dele porque está na rede social com ele, está no WhatsApp com ele, fica no recreio com ele, porque professor não está no WhatsApp com o aluno, professor não está na rede social. Meu filho, às vezes, é vítima de bullying e eu venho reclamar para a escola e falo, pois, professor, como é que você não sabe que meu filho é vítima de bullying? Não acuse o professor porque ele não sabe mesmo. Porque não é algo que os nossos meninos e meninas contam para a gente, adultos. Quem é que sabe? Quem é que pode ajudar? Os próprios alunos. Nós temos feito no Brasil uma experiência que tem dado certo, que são as chamadas equipes de ajuda. Eu vou deixar um site depois para vocês e vocês podem entrar lá para saber mais como é que funciona isso, tá bem? Vamos abrir e depois eu fecho com a última tela. Muito obrigada. Obrigado, professora. Vamos abrir para perguntas agora. Vamos iniciar com perguntas aqui e vamos fazer perguntas também. Vamos abrir para perguntas do pessoal que está em casa. Eu quero fazer uma conexão, professora, com o que você falou. A conexão é a seguinte: validar o sentimento do adolescente ajuda bastante para que esse adolescente não feche aquele canal de comunicação com os pais. Muitas vezes a gente conversa com adolescentes que fecharam esse canal com os pais e a gente tem que reconstruir essa ponte aí de comunicação. E como você falou muito bem, as crianças e os adolescentes, a gente não pode olhá-los como mini adultos, né? Eles estão em formação. E às vezes a gente olha o tamanho deles e a gente acha que eles pensam como a gente, porque a gente leva para nossa interação a nossa perspectiva de adulto, né? E porque já fez muito tempo que nós não somos adolescentes. E claro que para nós educadores a gente sempre se relembra disso, tá? Dessa perspectiva do adolescente. Então eu queria só fazer essa conexão de que a comunicação ela é tão importante para a gente entender mais e mais sobre o adolescente, que ela vem muito com essa validação. Se você não é validado nos seus sentimentos, você acaba se fechando e você acaba perdendo um pouco da relação. Acho que era interessante de pontuar isso. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Nós temos um comentário aqui de uma família online. Deixa eu ver aqui. Boa noite, professora Luciane. Assisti suas 3 palestras. A percepção que eu tenho é que os adolescentes são os mesmos em todas as gerações. O que muda são as formas como são criados. Acredito que os pais dessa geração precisam olhar para dentro e refletir que nossas ações em relação aos nossos filhos são geradoras da maioria dos problemas. Sim, que bonito essa mãe ou pai, não sei quem disse isso. Uma mãe. Eles têm características muito similares sempre, né? No último encontro a gente até leu alguma coisa que era, né, da Grécia Antiga, que alguém tinha escrito muito antes de Cristo, e que são características mesmo desse período, potencializadas por este mundo, sem perspectiva de futuro. Vocês já pensaram que os nossos jovens estão perdidos porque eles não têm perspectiva de qual é o trabalho do futuro? Qual é o trabalho do futuro? Eu não sei. Antes a gente tinha medicina, odontologia, eu não sei se de repente não vai ter médico que vai ser substituído por robô, não é? Como é que eu vou saber? Nós estamos num mundo muito rápido, com as mudanças muito rápidas demais. E aí, essa falta de perspectiva pega. Na verdade, vejam, a gente precisa ver os nossos adolescentes, de novo, os nossos jovens, como pessoas que
Primeiro que eles têm muito mais valores que nós. Primeira coisa. A gente fala, no meu tempo a gente sabia respeitar, mas nosso respeito era de obediência, de medo, não é? Hoje eles sacam muitas coisas, eles têm muito menos preconceitos do que nós, não é? Eles são muito mais abertos ao novo do que nós. Não é? Então, assim, a gente tem que reconhecer o quanto esses meninos são melhores em muita coisa, não é? Mas eles também sofrem por este momento que estamos vivendo, não é? Por este movimento, mudança muito rápido, e ainda potencializado por um tempo de tanto distanciamento. Eu disse a vocês, e repito, quem forma a criança, família e escola, quando a gente fala família e escola, a gente pensa em professor e pai e mãe, não é? Mas a gente não pode pensar em professor e pai e mãe só. Quem forma a criança e adolescente são outras crianças e outros adolescentes. Então, veja o prejuízo que os nossos filhos tiveram nessa pandemia. O prejuízo foi terrível para eles, que não tiveram os seus pares perto, não é? Mesmo para os nossos filhos, que ficaram bem instalados, que não tiveram outros tipos de dificuldade, não é? Sofreram bastante. Resgatar isso foi um problema. Professora, qual dica a gente pode dar para os pais para que eles sejam firmes, mas também estimulem esse pensamento crítico do adolescente, de forma que ele não fique naquele estágio de heteronomia, e sim que seja autônomo e que entenda as suas ações? Tem alguma dica que você geralmente dá para os pais em relação a isso? A ser firme, mas ao mesmo tempo deixar espaço para o desenvolvimento da autonomia e daquele pensamento crítico, para que esse adolescente não seja um repetidor e que haja inconformidade em todos os momentos. Fernando, acho que uma coisa que a gente vai ter que lembrar é que ser firme significa firme, mas com ternura, não é? Firme significa não abrir mão daquilo que é o justo, daquilo que é o certo, mas dar a ele possibilidades de entender por que eu estou dizendo isso, ou por que eu estou fazendo determinada ação. Só que às vezes a gente, e isso é comum, até porque a nossa é cultural até, e também nós não tivemos nenhum tipo de formação para isso, às vezes é comum a gente, então, fazê-lo entender significa senta aqui que eu vou te explicar, não é? E a gente faz aquele longo sermão do que você pode, do que você não pode. E aí a dica não é você que tem que falar, é ele. Então, faça perguntas. Faça perguntas. Filho, quando ele pede, mas mãe, eu estou fazendo... Você se comportou bem? Você tem outro jeito? Como você resolveria este problema? O que você pode fazer para resolver isso? Então, pensa comigo o que aconteceu. Ou seja, dê a ele a possibilidade de tomar consciência dos seus próprios atos. Isso primeiro, brevidade na fala, tipo, é isso e acabou. Esses dias aconteceu uma coisa interessante ontem. O meu Gabriel tem 16 anos, né? Então está exatamente nesse momento, né? E ele tirou umas notas baixas no primeiro bimestre, né? E aí eu disse para ele, filho, você vai precisar ter umas aulas particulares, vai ter que ter alguém para estudar. Não, eu vou dar, pode deixar, eu vou dar conta, eu dou... Não, foi deslize, pode deixar, eu vou estudar sozinho, porque não sei o quê. Tá bom, filho, então vamos lá. Vamos tentar, não é? E aí dormindo tarde, e isso começou também com o uso do celular, e aí a gente foi percebendo que o celular começou a ser usado até muito mais tarde, chegou nesse segundo bimestre, dizendo para ele, filho, você precisa parar com o celular. Não, mas eu não tenho sono. Claro que não tem sono, fica com o celular, depois quer dormir 5 minutos depois de desligar o celular? Não dá. Então, você vai ter que desligar o celular antes. Tá, desliga o celular, vai para o quarto. O que acontecia? O que vocês acham? Tchau, mãe, vou dormir. Tudo apagado, boa noite, celular desligado. O que vocês acham que acontecia? Depois que eu vou dormir, claro, ele pega o celular e vê. Aí eu comecei a ver que ele estava online, o que eu fiz? Né? Não, filho, de novo, meu filho, como você vai fazer para que amanhã você tenha condição de prestar mais atenção na aula? Você tem que entender, você tem que estudar.
Como você... E ele, não, mãe, deixa comigo, pode deixar. Não, mãe, eu vou parar. Próxima fase, tirou a visualização do WhatsApp, claro, né? Porque assim eu não tinha como ver se ele estava online ou não, não é? E aí? Mas aí a gente vê pelo Instagram, aí vê, né? Porque demora para levantar, né? E aí vem as notas do segundo bimestre. Vem as notas do segundo bimestre, não conseguiu, claro. Mas aí, o que a gente faz? Bom, filho, você teve possibilidade de resolver esse problema. Você não resolveu. Não, mãe, mas me dá mais uma chance, me dá mais uma chance. Filho, você teve a oportunidade de resolver esse problema. Agora é o seguinte, ou você deixa esse celular, ou então você vai ficar sem ele, não é? Não, mãe, pode deixar. E aí? Claro, você já sabe o que vai acontecer, ele vai continuar usando, pegamos o celular. Tiramos o celular e, filho, agora professor particular, aula particular e sem celular durante a semana toda, não é? Até quando, mãe? Ué, pelo menos até você conseguir vencer o problema que você está. E depois, se você voltar a usar no momento errado, vou tirar de novo, não é? Claro que argumentou, claro que ficou bravo, claro que fez escândalo, como qualquer outro adolescente normal, né? Na primeira semana, por que vocês estão fazendo isso comigo? Porque não é justo, né? E aí todos os argumentos possíveis. Bom, passou uma semana, né? Passou essa semana, aí ontem, domingo, não é? Aí o pai diz para ele, e aí, tá faltando alguma coisa? Ele pegou o celular e disse, eu sei, eu vou ficar sem o celular mais essa semana, porque eu ainda tenho que estudar. E sem reclamar. Então, assim, quando você dá a ele a oportunidade de tomar a decisão, de fazer a escolha, e ele não dá conta, então a responsabilidade é dele. Ele consegue perceber. É claro que ele chia, é claro que ele chuta, é claro que ele vai falar. E eu vou dizer para ele, eu entendo que você está bravo. Eu sei que ficar ruim, ruim ficar sem celular, mas você teve sua chance e pronto, fim. Na outra semana, não teve mais briga. Simplesmente o pai falou, e aí, filho, está faltando alguma coisa? Tá aqui o celular. Pronto. E vai ficar sem o celular. Ué. É importante ser forte nessa hora, porque eles se falam de injustiçados e eles fazem todo um drama que realmente quase nos comove. Entretanto, a gente precisa realmente ser bem forte nesse momento, porque eles precisam disso. E no final eles reconhecem isso, o quanto que nós cuidamos deles de verdade. Então isso vale a pena ter essa força, ir até o fim mesmo, porque vocês sabem que vocês estão fazendo a coisa certa. Mas eu ia te dizer uma coisa que você falou, mas eles acham que nos comovem. Não, eles comovem sim. Né? Eles conseguem, porque a gente fica com o coração apertado, judiação, né? Ai, meu Deus, e agora? Né? Então, puxa vida, né? Mas com o coração apertado mesmo, mas a gente tem que ir. Né? Então, assim, isso não quer dizer que a gente não sofre, tá bem? E assim, Luciene, você não sofre? Sofro pra caramba também. Claro que sofro. Não tem jeito de não sofrer, não é? Mas é sofrendo mesmo que a gente vai. Os filhos não vão deixar de amar vocês por conta disso, né? Na verdade, pelo contrário, você sente que tem alguém cuidando de você de verdade. E, então, acho que vale a pena ter essa determinação e ter certeza de que está fazendo a coisa certa. Nós temos um comentário aqui de uma família online, 2 comentários. Deixa eu pegar aqui. Um deles é, eu acredito que o que mais pega é a falta de sonhos. Eles têm uma maior facilidade em obter tudo o que querem, com muita rapidez. Isso provoca a falta de resiliência. O período gostoso de esperar a ter um dia, tudo é muito rápido e volátil. O interesse vem, o desejo é realizado e o interesse acaba logo. Um outro comentário que nós tivemos aqui é, acredito que o desafio é aprendermos a ouvir e fazer perguntas, e não sair respondendo, sem dar o espaço para reflexão. Ouvir de verdade é muito difícil para a maioria. Outra coisa, o combinado não sai caro. É ouvir de verdade. Isso realmente é verdade. Só aproveitando essa primeira frase, também esse primeiro comentário,
acho que é bacana a gente sempre reforçar essa questão do tempo, né? Eu estava pensando justamente nisso. Hoje a gente não tem a espera, né? Tudo acontece, é exatamente o que essa família colocou, tudo acontece muito rápido, tudo muda muito rápido. Então, a nossa tendência também, quando a gente tenta mudar um modo de se comportar, né, começa o que a gente falou na semana passada, né, de causar essa surpresa e de repente não tem um resultado esperado, que a gente ouve, de repente voltar, né, ao comportamento antigo. E esse tipo de atuação é uma atuação que demanda um tempo, né, que demanda uma consistência, uma constância, né, e que nos tempos de hoje justamente nos angustiam também, porque a gente também está esperando os resultados serem rápidos, aparecerem na primeira, segunda intervenção e não. É um trabalho demorado, né? Às vezes o castigo antigo dá mais resultado, aparentemente, muito mais rápido, porque é isso, é o que você falou. Você dá o castigo, muda, mas quando você não está olhando, aparece de novo. E isso a gente está fazendo esse trabalho não pensando no hoje, no amanhã, mas realmente, né, em construir esse sujeito moral para o mundo, né? Então é algo que vai demandar um tempo da gente também, um esforço e saber também quando que a gente tem que se colocar de fora dessa relação para falar, espera, eu também preciso me acalmar, daqui a pouco a gente conversa, né? Para a gente poder pensar e refletir e devolver essas questões para eles com uma maneira também, com respeito, educação, né? Sem cair nesse autoritarismo e perder a autoridade nesse sentido. Bom, são 7h30. Tem a Então última nós tela vamos, só, tá? vamos prosseguir então, professora. E agora, como é que eu volto aqui nela? Bom, gente, queria só terminar com uma imagem, na verdade. É só uma imagem. Mas lembra que a gente começou a falar o quanto é fogo este momento da adolescência que a gente está, que os nossos filhos estão, não é? O quanto é terrível este momento, né, que a gente está vivendo e potencializado com tudo isso. A imagem que eu queria mostrar é essa daqui. Opa, é essa, gente. Se é fogo, precisa de bombeiro, né? Mas não para apagar o fogo só, mas para cuidar. Este cuidado é que os nossos filhos hoje mais precisam. Muito obrigada. Muito obrigado, professora Luciene. Sempre uma fala de impacto. Nós aprendemos bastante com você aqui na nossa escola e é sempre um prazer ter você aqui conosco. Todo momento que você está conosco é um momento de muita reflexão. Aprendi bastante nesses encontros e vou continuar aprendendo nas nossas interações. Então, obrigado por fazer parte da nossa comunidade, por estar aqui conosco, compartilhando o seu conhecimento, toda a sua sabedoria, todas as pesquisas que você trabalhou, e isso tem bastante valor para a gente. A gente gosta muito de olhar para o que a pesquisa educacional fala, o que a ciência nos diz, para que a gente dê o nosso melhor para os nossos estudantes. Então, eu agradeço em nome de toda a liderança da escola. Muito obrigado.